Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Queridos, estamos na terceira parte do estudo sobre o sétimo mandamento. Não deixe aqueles que estão chegando agora, não deixe de assistir o primeiro e o segundo vídeo que fala do sétimo mandamento. É muito importante, gente. Estar por dentro daquilo que Deus tem ensinado sobre os mandamentos dele é vida eficaz com Jesus. No vídeo anterior, a gente terminou falando sobre o número atual de pessoas que morrem como resultado de revolução sexual excede muito o número anual dos que morrem devido ao fumo. Jesus disse que o adultério começa onde termina, no coração. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ele reconheceu que o impulso sexual se origina na mente e que a mente é estimulada pelos sentidos. Olhar para uma mulher com intenção impura, o sexo mental, fantasias sexuais, desenfreada, pode parecer um prazeroso e inocente passatempo, mas não é. Olhar cenas que excitam o desejo sexual e ouvir ou ler história e descrição de sexo estimula fortemente essa fantasia. É aí, portanto, que deve começar a batalha pelo autocontrole. É comum falar acerca de contaminação do ambiente por indústrias pesadas, mas existe outro tipo de poluição que é igualmente disseminado e a contaminação do ambiente por pessoas que usam imagens sexualmente estimulantes na televisão, nos cinemas e imprensas e todas as partes. Hoje ocorre um debate público acerca de educação sexual. Um grupo diz que precisamos mostrar aos jovens que o único sexo seguro, a abstinência, é só dizer não. Defendem seus oponentes, alegam que essa ideia simplesmente não funciona. Não importa quantas vezes você disser isso, eles vão fazê-lo de qualquer jeito. Ambos os grupos têm razão. É claro que os jovens nunca serão capazes de simplesmente dizer não. Se isso for tudo o que lhe dissermos, como conseguiríamos quando são bombardeados dia e noite com imagens altamente estimulantes e propaganda sexual na mídia? Precisamos explicar aos jovens e, deixando a presunção de lado, vamos reconhecer que todos nós precisamos disso, não só adolescente, que o controle sexual começa onde Jesus disse, na nossa mente. Se vez após vez nos permitimos ser levados até o limite e se o nosso plano de defesa for parar, quando estivermos a ponto de cair, certamente fracassaremos. É aqui que o poder da escolha entra em cena. Os anunciantes podem publicar quadros estimulantes, mas não podem nos forçar a continuar olhando ou a comprar seus produtos. Os compositores podem incluir palavras vulgares na sua música, mas não podem nos obrigar a ouvir. Ou presta atenção à sua mensagem. Ninguém pode nos forçar contra a nossa vontade a continuar olhando um vídeo ou um programa de TV obsceno, ou uma vez que percebemos de que se trata, nem a continuar sendo amigos de pessoas que incitem a fazer pressão sobre nós com os seus falsos valores, histórias sobre seus casos e conquistas.
Estávamos parados no topo de um gigantesco monólito de arito que se ergue abruptamente em 200 metros acima dos campos de Antioquia, na Colômbia, com alguns amigos, arfamado, ofegando. Havíamos subido 649 degraus até o topo. Para nossa grande surpresa, não vimos nenhuma grade de proteção lá em cima, nenhuma barreira ou mesmo placas de advertência. O amistoso guarda contou que já estava naquele emprego fazia mais de 20 anos. Alguém já despencou aqui de cima? Perguntei a ele. Sim, disse ele. Uns 30. Chocado, perguntei. E todas essas pessoas tiveram a intenção de se jogar ou foi por acidente? Não sei, nunca pudemos fazer a pergunta. Eles pareciam divertir-se com essa resposta. Depois de conversar com o homem por algum tempo, andamos por ali para conservar o cenário. A área plana do topo compreende cerca de meia hectare. O curioso é que não há um precipício repetido na margem. Existe apenas um declive gradual. Na verdade, não parece tão perigoso. Enquanto observava isto, fiquei pensando que seria interessante descobrir se alguma pessoa já teria chegado perto da beira o suficiente para espiar lá para baixo. Podíamos enxergar quilômetros ao redor e em todas as direções, mas seria mais excitante se pudéssemos olhar diretamente para baixo, não seria? Ok, acho que vou chegar um pouquinho mais perto da extremidade e isso é divertido, mas ainda não vejo direito. Está bem, mamãe? Não se preocupe, não penso mesmo em ir até o fim. O topo não tem placas de advertência, mas fico feliz porque Jesus nos deixou um claro aviso em seu ensino acerca do 7º mandamento. Não chegue nem mesmo perto da margem, disse ele. Decida por si o que seus olhos verão, em que sua mente pensará, e não permita que anunciantes obscenos e roteiristas de cinema determine o conteúdo do seu pensamento. Queridos, veja que aqui uma ilustração. Quanto mais perto desse precipício, as pessoas iam para olhar para baixo, escorria o grande risco de despencar e morrer. Ao mesmo, digo eu, se vocês ficam olhando programas de TV que vocês possam se incitar sexualmente, ou alguma revista, ou algum videozinho, qualquer coisa que leve a tua mente a pensar em sexo, você está à beira da morte. Por que está à beira da morte? Porque vocês correm ao risco de uma vontade muito grande de adulterar. E vocês, transgredindo esse mandamento, morrerão. Isso é que quer dizer essa história aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isso está em Filipenses capítulo 4, versículo 8. É aqui que devemos traçar a linha da batalha pela pureza. Só podemos vencer a batalha afastando-nos da mal, ocupando a mente com ideias positivas, enobecedoras, fazendo de Deus a prioridade da nossa vida. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26 e versículo 3. Numa sociedade perfeita,
poderíamos encerrar este capítulo aqui. Mesmo nós vivemos num mundo devastado pelo mal. Sem dúvidas alguma, pessoas que leem isto estão relembrando experiências que preferiram esquecer. Num dia terrível, um grupo de homens foi a Jesus arrastando uma mulher, que jogara aos pés dele como um trapo sujo. Mestre, disseram, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. João, capítulo 8 e versículo 4. Depois de Jesus ter desmascarado aquelas hipócritas e eles terem saído, ele disse à mulher, onde estão as pessoas que a acusavam? Surpresa, ela abriu os olhos e olhou ao redor e depois respondeu, não há ninguém, Senhor. A pergunta de Jesus é, para todos os que, assim como aquela mulher, já se acharam vencidos pelo pecado e ficaram cheios de remorso e desespero, Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, e versículo 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, e versículo 1. Acho que não é uma boa ideia, comentou minha mãe, quando eu quis levar o relógio do vovô para a escola. E já tenho 14 anos, respondi. Sei o que estou fazendo. E lá fui eu, e quando o desastre aconteceu, parecia que eu havia quebrado a coisa mais preciosa do mundo. E que nada podia doer tanto. Mas de lá para cá, descobri que isso não era a verdade. Há coisas que são infinitamente mais preciosas do que um relógio de ouro. É quebrá-los dói mais do que eu poderia ter imaginado. Desde aquele dia já conheci mais de 30 pessoas que despecaram pela borda do abismo com relação ao 7º mandamento e já vi dano de longo alcance causado pelo que fizeram, mas tanto testemunhei a cura e a esperança, a restauração, e sei que isso é possível. O dano que causei naquele dia ao relógio do vovô teve conserto. Alguma semana mais tarde, ele tiquetava firmemente, como sempre. Por falar nisso, eu ainda o tenho hoje. Louvo a Deus pelo 7º mandamento. Ele mostra que Deus nos ama e se importa conosco, o suficiente para nos avisar do terrível perigo. Também me sinto grato porque o perdão e a restauração se encontram livremente acessíveis a todos. Querido, se você já chegou até o topo e quase despencou ou despencou para baixo, nesse 7º mandamento, venha Jesus, como aquela mulher que foi pega em adultério. E Jesus disse para ela que não condenava, mas vai e não peques mais. Se hoje você está passando por algo assim, talvez você não chegou a praticar um adultério, talvez você não chegou a tão baixo assim, mas talvez na mente você já preparou alguns adultérios. Lembre-se, assim como essa mulher foi perdoada, se você vir a Jesus também será perdoado. E Jesus diz, não te condeno, mas vai e não peques mais. Apenas creia que ainda há esperança para quem está nessa situação, que já está praticando há muito tempo, adulterando por muito tempo e acha que não tem mais saída. Venha Jesus, porque tem saída sim. Ninguém pode te condenar, porque todos somos pecadores e Jesus também não te condena. Ele te perdoa e te diz, vai e não peques mais. Se vocês gostaram do que estudemos, do que vimos aqui, deixe um joinha. Não esqueça de olhar a descrição do vídeo, porque eu sempre deixo referências ali. E compartilhe com os seus amigos. Porque
Precisamos. Estamos vivendo num mundo muito decaído, cada vez mais. As famílias estão terminando por causa do adultério. Filhos estão crescendo em lar que já não tem mais o amor do pai e a mãe. Eles estão juntos muitas vezes na mesma casa, mas estão separados. Já não são mais uma só carne, porque tem uma divisão entre eles e os filhos estão ali assistindo a cena e se criando sem esse vínculo amoroso de pai e mãe, a qual eles podem aprender com pai e mãe para mais tarde, quando crescer, seguir os exemplos do pai e da mãe. Então, compartilhe esses vídeos. Se for necessário, escute mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes para entender melhor. Orem, meditem. Tem solução. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Venha a Ele e Ele dará uma nova vida, uma vida transformada em Cristo, Senhor Jesus. Bondoso Pai, estudamos aqui sobre o 7º mandamento. Quão precioso isso é, Senhor. Eu peço carecidamente, Pai, a Ti, para todos que estão assistindo esses vídeos, Pai, que o Espírito Santo venha tocar os corações e venha iluminar a mente e venha mostrar para essas pessoas onde elas estão erradas. E que o Senhor as ajude a abandonar o erro e venha ao Senhor, para que o Senhor possa perdoar, limpar e santificar e purificar do seu pecado, para que possam receber uma nova vida em Cristo Jesus. Eu os entrego todos em suas mãos, Pai. E te agradeço, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, não tenha medo, porque há esperança. Porque Jesus ressuscitou. E Ele está pronto a te perdoar e está de braços abertos. Venha a Ele. Um ótimo dia a todos vocês.